Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu, para você, internauta, boa tarde. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a UAI, Unidade de Atendimento Intermediário aqui de Manhuaçu. Nós convidamos para estar aqui a doutora Márcia Giovanni Rodrigues da Silva. Vamos falar do impacto da pandemia, sobre os serviços que são prestados na UAI atualmente. E, primeiramente, boa tarde, doutora Márcia, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer, Moreira Lopes, estarmos aqui, junto com os ouvintes da Rádio Manhuaçu, para prestarmos esses esclarecimentos aí e lembrar um pouco aí da história, da Covid-19. Por falar em história, vamos falar um pouquinho sobre a doutora Márcia. É filha de Manhuaçu, sua formação? Sou filha de Manhuaçu, nasci e fui criada em Manhuaçu, fiz toda a minha parte de ensino fundamental e médio aqui, fui para Belo Horizonte, estudei biologia, voltei como professora, fui professora no Colégio Tiradentes durante 15 anos e fiz uma outra formação, que é a formação de farmácia, e posteriormente a gente ingressou aí na medicina. A gente queria algo um pouco a mais e a gente continuou estudando e a gente entrou então para a medicina, onde já tem aí 4 anos que a gente está atuando na cidade. E prestando serviço à comunidade, né? Isso aí. Agora, em termos da UAR, hoje UAI, vamos falar um pouquinho mais sobre, anteriormente, a Unidade de Apoio Respiratório, já que nós saímos aí de um período terrível, da pandemia, os impactos da pandemia, da Covid. Como é que foi todo esse trabalho aí, essa oportunidade de ter um local específico para atender também a população? Manhuaçu, ele foi privilegiado, nessa condição de atendimento, aos pacientes que eram acometidos pela Covid-19, quando em 25 de março, de 2020, a gente foi feita a unidade de apoio respiratório que atendeu exclusivamente esses pacientes, separando dos demais atendimentos dentro do município e atendendo não só o município de Manhuaçu, mas também toda a região de Manhuaçu. Agora, interessante, doutora, é verificar que ainda nós temos algumas situações que refletem a questão da Covid, mas foi um período assim difícil para toda a população, para o mundo, né? Sim. A partir de março, quando a gente teve a questão da pandemia, e nós tivemos que aprender a tratar essa doença. Não existia nenhum protocolo, e esses pacientes eles chegavam graves e a gente foi aprendendo a tratar e a cuidar desses pacientes. A unidade de apoio respiratório, ela atendeu mais de 25 mil pessoas. Então, durante todo o seu tempo aí, de existência dentro da UAR, foi um atendimento muito grande. Então, assim, todos nós que trabalhamos, médicos, enfermeiros, motoristas, administrativo, radiologia, parte do administrativo, a gente foi um trabalho, assim, até dia 1º de agosto, do ano passado, quando a gente encerrou a UAR, e a gente passou, então, a configurar junto com a UAI. Foi um atendimento, assim, fantástico, sabe? Foi um trabalho, assim, de guerreiros mesmo, de heróis, sem máscaras, que a gente... Sem máscara no sentido de não aparecer um pouco, mas a gente tinha essa condição aí de um pouco de heróis mesmo, porque a gente vivia aquilo ali. Era um grupo pequeno, não era um grupo grande, que atendeu a toda essa população. Nós, dentro da UAR, o HCL, com a UTI, a enfermaria, o hospital aqui, não podemos esquecer em momento algum a contribuição que foi feita, que a gente trabalhava muito alinhado, as duas unidades, tanto a UAR quanto o hospital, porque a UAR, ela recebia esses pacientes e a gente conduzia os primeiros atendimentos e, dependendo da gravidade, esses pacientes, então, eles seriam encaminhados para o hospital para a gente concluir o tratamento. Houve toda uma adaptação diante de uma realidade difícil, por motivo dessa pandemia, e essa análise, estar na linha de frente, ver tantas pessoas ali precisando desse atendimento e vocês
desdobrando, né? Foi um trabalho diuturno. É algo que foi marcante em termos que a gente pode considerar para os profissionais da saúde. Sim, a gente teve horas, né, exaustivas realmente de trabalho, mas isso aí foi um impacto até pequeno pelo que a gente assistiu na dor e o sofrimento, né, desses pacientes que eram acometidos, né, pela Covid e também os seus familiares, porque era uma situação onde que o paciente, quando ele entrava dentro da UAR, a família já não teria mais acesso. Né? Durante mais de um ano foi assim que a gente conduziu. Né? O paciente ele entrava e muitas vezes os familiares ali se encerrava o contato até a saída dele, né, do hospital, que infelizmente muitos não tiveram mais. Né? Então a gente às vezes até permitia que houvesse por parte da família, né, uma despedida, um contato, né, com o paciente para que a família tivesse uma lembrança, porque, infelizmente, naquele momento, se viesse a óbito, a gente não tinha mais como a gente despedir dos nossos entes, né? A gente não podia, porque existia uma questão de sanitária que impossibilitava velórios, né? A questão de você estar fazendo aquela despedida, aquele ritual, né? Que a gente precisa, muitas vezes, para poder ter essa passagem, né? Agora, como é que foi a realidade também, você já ter toda a estrutura, né, ter toda a prescrição para os pacientes e diante de tantas informações distorcidas de tal tratamento é bom, tal tratamento pode ser uma alternativa, como é que foi lidar com isso? A gente tinha que, como eu disse, a gente aprendeu. Né, com a Covid-19, os protocolos, os tratamentos, eles foram se adaptando, eles foram melhorando a partir, né, da experiência de outros locais, porque era uma vivência do mundo inteiro. Né? Eram vários órgãos, eram várias instituições, né, de saúde envolvidas, cientistas, tentando entender e criar o melhor protocolo para o tratamento. Né? Lógico que tem algumas fake news, tinha algumas desinformações, mas eu acho que disso tudo a gente aprendeu muito e muita coisa ela foi tirada assim, de proveitoso, sim, para a humanidade. No enfrentamento à Covid, a vacinação foi crucial, fundamental. Fundamental. Eu lembro quando a gente teve, né, a primeira enfermeira em São Paulo, que ela foi vacinada, né, escolheram simbolicamente um profissional de saúde, porque era aquele que estava de frente, né, no combate à Covid-19. Então, eles escolheram essa profissional, uma mulher, ela era negra, ela tinha comorbidades, ela era hipertensa, então ela fazia parte de um grupo de risco. E a partir dali, então, a gente tem a esperança, né, que ali a gente poderia frear aquela doença que até então a gente não conseguia só pelos métodos práticos dentro de hospitais, enfermarias, a gente conseguia tratar. Então a gente precisava de algo a mais e a vacina ela veio e ela fez essa contribuição que em um ano depois, onde que a gente tinha um risco iminente de mortes muito grande, a gente teve com a vacinação e ainda né, a forma ainda mais eficaz, além das medidas, né, de educação sanitária que a gente tem, para poder frear essa doença e outras doenças respiratórias que agora a gente chegando na época do inverno, a gente vai estar enfrentando também. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia, hoje nós estamos conversando com a doutora Márcia Giovanni Rodrigues da Silva, ela é diretora da UAI, Unidade de Atendimento Intermediário aqui em Manhuaçu. Nós estamos nesse período frio do ano, nessa época aí, em que o inverno vem se aproximando, e logicamente que, né, já aproveitando esse ponto inicial da entrevista, a gente gostaria de saber quais são os atendimentos mais comuns na UAI referentes ao período. Agora começa, né, a época dos vírus respiratórios aí, inclusive eu gostaria de lembrar que, né, e falar com a população que a gente faz parte de uma rede que faz um monitoramento,
no Brasil inteiro sobre os vírus respiratórios. A gente faz parte de uma sentinela da síndrome gripal, onde a gente investiga os vírus da influenza. E a gente coleta a amostra e a gente vai abastecer de informações um banco de dados nacional e mundial para a produção de vacinas, para a detecção de vírus novos que possam estar aparecendo. E principalmente nessa época agora a gente está tendo os vírus sincicial respiratório, que vai causar essas bronquiolites, esses resfriados, e podemos ter também alguns vírus aí causando, no caso da influenza, que vai causar a gripe. E é importante também a gente relembrar que a vacina está disponível, né? Sim, as vacinas, né, estão aí, tanto quanto a Covid, quanto da gripe. Então a gente orienta aí o pessoal, os grupos, né, as faixas etárias que estão sendo disponibilizados para que eles possam realmente estar fazendo a vacinação. E a vacinação hoje, que é uma preocupação hoje, inclusive, do Conselho Federal de Medicina, porque a gente está tendo um índice baixo de vacinação e coisas que a gente não existia, não tinha antes. Então a gente tem que voltar aí a incentivar a questão das vacinas para as outras doenças também que já estão erradicadas no Brasil, poliomielite, né, a questão do sarampo, que são doenças aí que são graves e que a gente espera que realmente fique aí só nos livros de história aí para poder a gente estar contando. Falando da estrutura da UAI, no amplo atendimento, gostaria que você falasse um pouco mais como é que é esse atendimento, quando procurar. A UAI, ela é uma unidade de atendimento intermediário. A gente está entre as unidades de ESF e as unidades hospitalares, no caso de urgência e de emergência. Nós atendemos 24 horas, tá? Aos pacientes, no caso a comunidade de Manhuaçu, ela é uma unidade de saúde de Manhuaçu, né? Todo município ele recebe a sua verba para poder gerenciar essa questão da saúde. E a UAI ela foi criada para poder dar uma assistência 24 horas quando o ESF ele não está mais aberto, ou aos finais de semana, ou aqueles casos um pouco mais graves e que as unidades básicas de saúde elas não conseguem atender. E aí a gente está ali prontamente para poder fazer esse atendimento e referenciar nos casos graves, né, e moderados as unidades de urgência e de emergência, através do SAMU, que faz essa regulação aí dos leitos de urgência e emergência na nossa região. E dentro dessa estrutura, a UAI, ela recebe o paciente, tem todo esse encaminhamento, acompanhamento lá. Sim, né? Nós temos um acompanhamento ali, né, desde o primeiro atendimento, que é feito pela enfermagem, pela triagem, onde a gente vai ter ali rastreado a questão das gravidades, né? Esse paciente ele é triado de acordo e vai ser orientado a aguardar de acordo com a sua gravidade. E logo depois a gente tem o atendimento médico, a gente tem a sala de medicação, nós temos as salas de procedimentos, por exemplo, para questões de suturas, né? Ou uma avaliação mais intensiva que a gente precise. A gente tem, né, quartos para observação para aqueles pacientes que podem ficar ali até 8 horas. Passando de 8 horas, a gente já encaminha esse paciente para as unidades de referência hospitalares. E nós temos uma sala de estabilização, onde a gente vai ter ali todos os equipamentos e todos os medicamentos de uma urgência, caso seja necessário. Doutora Márcia, é importante a gente identificar a UAI para o setor de urgência e emergência do HCL. Sim. O Hospital HCL hoje ele atende os casos de urgência e emergência. Os infartos, os traumas, esses pacientes graves, queimados, grandes lesões, esses pacientes eles devem ser encaminhados ao Hospital César Leite, que é o local de urgência e emergência. Aqueles casos, febre, uma dor de cabeça ou uma dor abdominal, nada que seja grave, isso aí, todos esses atendimentos, eles são realizados e são assistidos dentro da UAI. Então a UAI ela é uma unidade intermediária, a gente não é urgência. Então, urgência é HCL. Então, aqueles casos leves, eles não devem ser orientados aí, por exemplo, para urgência, porque ali é um local onde que eles estão preparados e eles fazem um atendimento especificamente para aqueles casos graves. Então, o médico ele fica todo empenhado para aquele caso grave. Então, os casos leves, às vezes,
eles podem passar longo tempo lá esperando. Agora, lembrando, a UAI, ela é uma unidade de atendimento de Manhuaçu. Os municípios vizinhos, eles têm a sua unidade de 24 horas, que faz esse atendimento. Então, a UAI, ela presta atendimento, né, à comunidade, à população de Manhuaçu. Então, assim, né, que vai voltar, mas é porque senão a gente não dá conta de atender também os municípios da região. E a região, né, cada município, ela tem a sua unidade de atendimento 24 horas. Então, a UAI, ela é de Manhuaçu. E os casos leves. Casos graves, gente, é urgência, emergência, HCL. Casos leves, tem que ser caminhados realmente para a UAI. Totalmente está ali, né, procurando a UAI na necessidade. Na necessidade, mas a gente tem nosso sistema hoje, ele é todo monitorado, nós temos câmeras ali 24 horas, né, dentro e fora da nossa unidade, a gente tem essa questão da segurança, todo o nosso sistema de prontuário e atendimento médico e triagem, né, por parte da enfermagem, ele é todo feito dentro de um sistema também, né, onde a gente tem todos os dados, eles vão ser armazenados. Então, hoje a UAI está muito bem organizada, né, pela Secretaria de Saúde, a Ana, uma vez que ela faz, e aí a nossa prefeita Imaculada, questão que a gente tenha, né, um sistema realmente bem equipado. Agora a gente vai estar passando por uma parte da nossa, está em reforma, a gente, né, deve inaugurar dentro de alguns dias aí. Se Deus quiser, a gente vai estar oferecendo um serviço melhor ainda para a população de Manhuaçu. Doutora Márcia, agradecemos a participação. Uma boa tarde. Obrigada. Muito bem, assim hoje no entrevistado do dia nós conversamos com a médica a doutora Márcia Giovanni Rodrigues da Silva e nós conhecemos um pouco do trabalho que foi desenvolvido através da UAR, Unidade de Apoio Respiratório, e hoje a UAI, que é a Unidade de Atendimento Intermediário, e hoje a Unidade de Atendimento Intermediário. E, logicamente, que é bom para esclarecer e você, né, saber quando procurar também. Para você, ouvinte, um abraço, boa tarde. Para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.